fomos companheiros de ministério. Então, assim, hoje é uma noite de alegria, de lembrar de tudo que o Senhor fez por nós. Amém? A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quando nós olhamos para trás e vemos tudo que o Senhor fez até o ponto de nós chegarmos onde nós estamos, é motivo de grande alegria. Amém? Aleluia. Eu sei que tem pessoas, tem doutrinas, tem homens que falam muito a respeito do passado, que foi um passado glorioso, que foi um passado de sucesso, que foi um passado naquela época, quando eu aceitei Jesus. Mas eu quero dizer para você que os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Aleluia. O melhor ainda não chegou. Os nossos melhores não foram os dias que passaram. Eu não vou olhar para trás e ver no passado coisas que eu conquistei e ter nostalgia. Não, eu vou olhar para o futuro e sei tudo que Deus tem para mim. E os meus olhos estarão preparados e apontados para o plano e o propósito de Deus. Paulo fazia isso, ele disse: eu esqueço-me das coisas que ficam para trás. Esqueço-me das coisas que ficam para trás e avanço para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Eu quero dizer para você que os dias futuros são melhores do que os dias que você se converteu. Deus tem essa expectativa. Deus tem essa expectativa. Amém? Aleluia! Deus tem essa expectativa a nosso respeito. Aleluia! Estou fazendo 31 anos na fé. Oh, glória! 31 anos na fé, irmãos. E não penso em voltar atrás. Nunca pensei em retroceder. Amém? E nem tenho inveja de quem pensa em voltar atrás. Eu quero avançar. Amém? Aleluia! E Deus tem colocado muitas coisas desses dias no meu coração, irmãos. Eu estava um dia estudando lá em casa e de repente me veio um versículo. Enquanto eu estudava, o Espírito me falou sobre um versículo. E eu tenho ensinado isso na igreja esses dias, não é? Não somente eu, mas todos os ministros da nossa igreja têm falado muito a respeito daquilo que Deus falou ao meu coração. Coincidentemente, o nosso ministério lançou um livro que tem o mesmo, vou dizer, o mesmo tema, não é? Que é Uma Vida em Chamas. Amém? Uma Vida em Chamas, do Rick Renner. Eu aconselho você a ler esse livro. Amém? Ele é pequenininho, deve ser 300 páginas, umas 300 e poucas ou páginas, no instante você lê. Amém? E então eu ministrei um dia na igreja a respeito disso, que Deus tinha falado ao meu coração. E um irmão mandou uma foto para mim da página do livro. E aquela página falava exatamente aquilo que eu tinha ministrado. E eu fiquei muito impactado com aquilo. E também fui ler o livro. E eu recebi muito mais do Senhor. Amém? Então eu quero falar justamente a respeito disso que eu estava falando agora. Porque isso que eu estava falando agora são coisas que Deus colocou no nosso coração. Amém? São coisas que Deus nos deu. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 1. Se você não sabe onde é 2 Timóteo, fica depois de 1 Timóteo. Então você abre sua Bíblia em 1 Timóteo, a próxima carta já é 2 Timóteo. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus pelos celulares e tablets, que a gente só faz 3 toques e acha já o livro, né? Não tem mais aquela dificuldade de procurar. Glória a Deus. Aleluia. A não ser que aconteça, né, Karina? De o bicho desinstalar de repente, ou dar um bug. É um perigo, hein? Dar um bug
no aparelho. Glória a Deus. Você abriu? Aleluia. A minha versão é um pouco diferente da de vocês, mas eu quero ficar com ela aqui. Então você lê na sua Bíblia, eu leio na minha Bíblia. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 4. Anelando te ver, ao me ser recordadas tuas lágrimas, para que seja cheio, para que eu seja cheio, Paulo falando para Timóteo, de alegria. Vou ler de novo. Anelando ou desejando te ver, ao me ser recordadas tuas lágrimas, para que eu seja cheio de alegria, tendo viva a recordação da fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E eu tenho sido persuadido de que está em ti também. Amém. Por esta razão. Diga por esta razão. Amém. Então Paulo tem uma razão para falar o que ele vai falar agora. Diz assim: recordo-te que avives o fogo do dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos. Amém? Eu sei que muitas versões são um pouco diferentes, elas falam, rogo que avives o dom de Deus que há em ti, mas no original, no grego, a palavra fala exatamente sobre fogo. Amém? Ela é anadzopireo. É uma palavra grega que significa o reacender o fogo vivo. Amém. Ou aumentar o fogo vivo, ou levantar o fogo vivo, porque essa palavra é formada de 3 palavras. Os gregos, eles juntavam muitas palavras para dizer uma coisa só. E a Bíblia foi escrita originalmente, o Novo Testamento, no grego. Então essa palavra no grego, ela significa levantar a chama, né? Levantar o fogo vivo, ou levantar a chama viva do dom de Deus que há em ti. Amém? Amém? Então, veja bem, Paulo está falando a Timóteo. Quero que você entenda um pouco da história. Timóteo era um jovem que foi captado, né, entre as igrejas por Paulo, para ser seu discípulo pessoal, para estar ali com ele. Então, quando a Bíblia fala a respeito disso, lá em Atos, a Bíblia diz que Timóteo tinha bom testemunho de toda a igreja, era um jovem com um bom testemunho, amém? Então ele era um jovem afogueado, ele era um jovem que conhecia as Escrituras, você vai ver pelo contexto aqui, era um jovem que tinha fé, era um jovem que servia, eu vou já falar sobre esses pontos. Mas agora Paulo deixa Timóteo, provavelmente aqui não lembro bem, mas em Éfeso, para pastorear a igreja de Éfeso. E nós vamos ver em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, Paulo falando com Timóteo e despertando Timóteo. Amém. Você vai ver que Paulo, em todas as cartas, ele vai como se estivesse dando uma saculejada em Timóteo. Amém? Amém? Ele está trazendo Timóteo para perto, a palavra exortar, ele está chamando ele para perto, e parece que Timóteo não estava andando naquele mesmo nível que Paulo tinha o conhecido. Amém. Andando. Amém. Aleluia. Eu quero que você pense um pouco. Amém. Parece que Paulo, o supervisor, o pastor, vamos dizer assim, de algum modo ele estava vendo Timóteo não cumprindo, ou vou dizer dessa maneira que você entenda por causa da palavra, eu não estou inventando palavras, parece que Timóteo não estava queimando como deveria queimar. Isso mostra, irmãos, que Deus, ele tem uma expectativa em mim e em você. Deus tem uma expectativa. Deus, ele não nos deixou, como diz o mundo, né? Ao Deus dará. Ou ele não nos deixou, ele não nos quer vivendo de qualquer maneira.
Isso me mostra que Deus tem uma expectativa, Ele está de olho em mim. E Ele está com os olhos fitos em mim, como a Bíblia diz, que os olhos dele passam por toda a terra. E aí, porque eu quero que você entenda isso, tudo o que está escrito é para o nosso ensino. Nada na palavra foi colocado em vão. Tudo foi escrito para que eu e você fôssemos ensinados e consolados e edificados pela Escritura. Amém? Mas nós vemos aqui que Paulo, e eu posso dizer Deus, o Espírito Santo, estava cobrando de Timóteo. Amém? Eu posso falar isso pelo contexto, mas pela palavra que está escrita aqui, ela não se aplica, e aí eu quero falar para os que também estão bem, porque ela não se aplica apenas a reacender. Ela não se aplica apenas a queimar de novo, mas se aplica a levantar, a aumentar, sem importar em que altura já está. Amém? Então, pode ser que Timóteo também não tivesse mal, não. Pode ser que ele apenas estivesse somente mantendo aquilo que Deus tinha dado para ele. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Presta bem atenção aqui. Porque se você recebeu de Deus, e você recebeu, sim ou não? Amém. Se você recebeu de Deus, Deus não quer que você só mantenha. Deus não quer que nenhum de nós se mantenha. Deus não quer que nós nos acomodemos. Deus não tem planos de nós ficarmos no mesmo patamar. Porque a Bíblia diz que é de glória em glória que nós crescemos, é de fé em fé que nós avançamos. Amém. Então essa palavra, ela não se aplica apenas àqueles que eram um dia afogueados e agora não estão mais tão afogueados. Ela se aplica a qualquer um. Amém? Ela se aplica àqueles que já estão no fogo alto, porque Deus está na expectativa que esse fogo aumente, porque Deus, ele não tem limites. Se tem uma coisa que você não vai encontrar, é limites em Deus. Você não pode chegar e dizer assim, agora já deu. Não. Porque Ele é insondável, Ele é imperscrutável. Nas suas dimensões, a Bíblia fala sobre altura, profundidade, largura e comprimento. Amém. Então, aqui você pode perceber que Timóteo tinha recebido algo de Deus. Amém? Timóteo tinha recebido algo de Deus. No caso de Timóteo, parece ser que Paulo está falando de um dom ministerial. Mas a palavra aqui, carisma, né? Carisma no português, significa simplesmente dom, algo que é dado. Não obrigatoriamente um dom ministerial como o homem recebe essa porção do ministério para exercer, não apenas um dom ministerial, espiritual, não apenas um dom espiritual, que são os 9 dons espirituais e mais algumas coisas do Espírito, mas engloba tudo isso e engloba muito mais, engloba qualquer coisa que Deus colocou dentro de você. Amém? E desde já eu quero dizer para você, pode ser que você não reconheça, que você não esteja ligado, mas eu quero dizer para você, se você recebeu Jesus, Ele já colocou algo muito poderoso dentro de você, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo que Ele nos deu, Ele não quer que Ele seja alguém no canto da nossa casa, no canto da parede encostado. E é o que tem acontecido. Muitos de nós negligenciado a presença do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo.
Como é que o senhor sabe disso, pastor? Porque se nós conseguimos negligenciar a presença do Espírito Santo no culto da igreja, que se dirá quando estamos individualmente? Amém. Aleluia. Amém. Amém. Então, o Espírito Santo, usando Paulo, estava olhando para Timóteo e mandando um recado para nós, dizendo: eu quero que você levante a chama. Eu quero que você aumente o fogo. Amém? Irmãos, existe uma medida de fogo que deve queimar na nossa vida em cada etapa que nós estamos. Amém? Em cada etapa há um fogo que deve queimar, há uma vivência, e eu quero que você entenda isso. Quando falamos de fogo, porque nós somos muito sensoriais, né? Nós somos muito de sentir, de perceber com os 5 sentidos. Pode ser que alguém perca o melhor de Deus pensando em algo como o fogo natural, que vai queimar e vai queimar por dentro. A gente canta a música deixa queimar, né? Alguém já cantou isso aqui? Eu gosto também. A gente canta deixa queimar e às vezes a pessoa pensa que vai sentir aquilo queimando dentro. Não, irmãos, às vezes é só azia. Nós precisamos aprender a nos esforçar para entender que Deus usa coisas naturais para passar mensagens espirituais. Amém? E quando a Bíblia fala de fogo, ela está falando por quê? Porque o fogo, e aqui eu acredito que a maioria tem uma experiência com fogo. Amém? Pode ser que alguém tenha mais, eu tenho mais experiência com fogo, o Eduardo tem mais experiência, porque nós somos um pouco mais antigos. A gente comia um pãozinho queimado no fogareiro, né? Botava em cima da brasa do fogo, comia ele bem queimadinho, mas muitos jovens não têm experiência com fogo. Então, nós precisamos entender que a Bíblia aqui está falando de fogo, e Deus está trazendo uma coisa bem conhecida do povo da época, das pessoas daquela geração, amém? Como nós conhecemos a eletricidade. Amém? Então Deus, ele não poderia colocar aqui, porque a Bíblia foi escrita na antiguidade, dentro de um contexto histórico, aí Deus não poderia colocar aqui e dizer assim: Paulo, fala para ele que ele acenda a lâmpada, ou ligue o interruptor. Diga a Timóteo para ligar o interruptor e iluminar, acender a luz que está dentro. Não dava. Ele não iria entender. Amém? Então é necessário você entender que o fogo, ele é algo que é natural, e nós não precisamos sentir esquentando dentro. Eu não senti nada. Aquele pastor falou de fogo, o pastor Reginaldo fala que o fogo de Deus está aqui e eu não sinto nada. Mas não é para a gente sentir. Pode ser que de algum modo a gente sinta alguma coisa, mas não é obrigatório que eu sinta algo em termos físicos. Amém? E quando a Bíblia fala a respeito do fogo, é exatamente alguns aspectos que o fogo tinha para aquelas pessoas. E eu não quero falar sobre isso aqui, porque esse aqui, senão eu vou emendar as 3 ministrações que eu fiz lá na igreja, e eu vou ter que falar de tudo e não dá. Nosso tempo é pouco. Amém? Porque eu fiz 3 ministrações lá, e se eu for falar as 3 aqui, eu vou passar 5 horas pegando para vocês. Não é? Mas eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que quando ele fala do fogo, ele está falando a respeito de quando Deus dá algo para nós, ele dá algo que precisa ser preservado. Porque o fogo para eles era importante. Você imaginou se faltar energia agora? Amém? Você já imaginou? Para nós, se faltar energia, nós estamos desabituados, né, com a escuridão. Então, agora nós temos celulares, vamos acender as lanternas dos celulares, sim? Amém? Mas eles só tinham fogo. O fogo. E você imagina que para eles irem
de um lugar para o outro, não havia iluminação pública, então eles tinham que manter o fogo aceso. Você está entendendo? E aí, para manter aquele fogo aceso, havia todo um processo. Eles tinham que guardar o fogo. Eles tinham que proteger o fogo. A chama tinha que permanecer acesa. Amém? E a mensagem que Deus dá aqui, através de Paulo, para Timóteo e para nós, é que nós precisamos vigiar a respeito do dom que Deus colocou dentro de nós, para que aquele fogo, aquela chama, aquilo que Ele deu não se apague, não fique sem efeito. Você está entendendo? Então, irmãos, eu não sei o que Deus te deu, eu não sei o que Ele te falou, mas eu sei que Ele deu e eu sei que Ele falou. Aleluia, eu sei que você precisa fazer algo com isso. Eu sei que você precisa aumentar essa chama. Eu sei que você precisa aumentar a chama, o dom de Deus que há em ti, daquilo que Deus te deu. Para muitos aqui, Deus falou, olha, você vai ser um ministro. Para outros aqui, Deus falou, você vai servir na igreja. Para outros aqui, Deus falou, eu vou fazer você uma bênção. E aí é com você e Deus, não é comigo. E muitos já deixaram isso, está tão apagadinho. Mas o Espírito de Deus está querendo soprar nessa brasa. O Espírito de Deus está querendo dar um sopro aí para aumentar essa chama. Circunstâncias se levantam, problemas se levantam para todo mundo. Mas eu comecei falando, esqueça as coisas que ficaram para trás. Fixa os seus olhos no Senhor. Lembra da promessa. Lembra do que Deus falou contigo. Lembra de quem você era e da presença preciosa que Ele colocou dentro de você. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Você ainda não provou tudo que o Espírito Santo veio para te proporcionar. Você ainda não provou. Eu também não. E eu vivo nessa expectativa. Eu vivo na expectativa de provar daquilo que o Espírito Santo pode me proporcionar a cada dia. Cada dia da minha vida, como o pastor Reginaldo falou, é uma aventura, mas uma aventura de descoberta. A cada dia eu quero ler a minha Bíblia, eu quero a presença de Deus falando comigo. A cada dia eu quero oportunidades de ver o sobrenatural de Deus se movendo, porque eu ainda não provei tudo o que o Espírito Santo que habita em mim tem para fazer em mim e através de mim. Aleluia! Eu quero dizer, irmãos, o Espírito Santo tem uma expectativa. Ele tem uma expectativa em mim e em você. Aleluia. Eu vou te dizer, mas eu não sei muito sobre o que o Espírito Santo me chamou para fazer. Ele não vai te contar tudo de uma vez. Porque você não tem estrutura ainda para saber tudo o que Deus pode fazer através de você. Mas você precisa dar cada passo. Cada passo em obediência ao Espírito Santo. Cada passo sensível ao Espírito Santo. Nós precisamos cultivar a presença do Espírito. Nós precisamos entender isso. Amém? Aleluia. E Paulo aqui falando para Timóteo, eu pedi para você falar comigo, você lembra? Porque ele disse, por esta razão te admoesto. Havia uma razão pela qual Paulo estava falando com Timóteo. Paulo conhecia Timóteo. Eu posso dizer, eu não conheço você, mas Deus te conhece. Amém. Aleluia. E eu vou te dizer, ele não desistiu dos planos dele a seu respeito. Você pode estar pensando, mas eu já tenho tantos anos, já faz muitos anos. Ele não desistiu dos planos e propósitos que ele tem na tua vida. Aleluia. Então ele diz assim, por esta razão, e quando eu leio por esta razão, eu preciso descobrir qual é a razão. Amém? E aí Paulo tem dito anteriormente, no versículo 4, ele disse, anelando te ver
ao me ser recordado das tuas lágrimas, para que eu seja cheio de alegria, tendo viva a recordação da fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu tenho sido persuadido de que em ti também. Por esta razão, amém? Havia uma razão pela qual Paulo sabia que Timóteo não estava queimando tudo que tinha para queimar. Que o fogo não estava ardendo como deveria arder. E Paulo conhecia a história de Timóteo. Então ele traz a memória. Amém? Ele traz a memória. E eu quero lembrar você nessa noite. Eu quero trazer a tua memória. Amém? Porque foi Deus que te chamou, não foi homem. Eu quero te trazer a memória. Porque Deus não desistiu dos planos e propósitos, eu quero te trazer a memória. Amém? Que reavives o dom de Deus que há em ti. Paulo conhecia e Paulo disse, tem 2 motivos aqui que vão nos ajudar nessa noite a levantar a chama. Talvez você não pode não ter percebido, mas eu vou te ajudar nessa noite a aumentar a chama do fogo que há em ti. Do fogo da chama. Como você faz essa chama arder mais forte? Paulo trouxe a memória de Timóteo, porque Timóteo tinha os equipamentos espirituais necessários para produzir para Deus. Eu vou dizer para você, irmão, você tem os equipamentos espirituais necessários, você tem tudo, porque a Bíblia diz lá em Pedro que Deus já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Nós já temos tudo o que é necessário para essa produção agradável a Deus. Essa vida piedosa. Há uma vida piedosa que deve ser vivida por cada cristão. Amém? Deus quer que nós vivamos uma vida piedosa. Aí você pode pensar, viver piedosa é viver aquela vida sem pecar, né? Inclui. Amém? Mas não é somente isso. Viver a vida piedosa é viver tudo que a palavra de Deus diz que nós devemos viver. É nós sermos o cumprimento da palavra. É nós andarmos e vermos a palavra se cumprindo, ela sendo manifesta. Isso é a vida piedosa que Deus fala. Amém? Então ele diz assim, anelando te ver, ao me lembrar das tuas lágrimas, para que eu seja cheio de alegria. Veja. Que Paulo estava lembrando de quê? Que Timóteo tinha, que precisava lembrar e reavivar, ou aumentar a chama que ardia do Espírito nele. Porque Timóteo serviu a Paulo. E Paulo está falando exatamente do serviço. Está falando do serviço que Timóteo prestou para Paulo. Agora, eu quero que você entenda. Quando a Bíblia mostra Timóteo e Paulo, ela está mostrando o cristão e Deus. O cristão e o Espírito Santo. O serviço que Timóteo prestou para Paulo não era um serviço humano natural, mas era um serviço de adoração a Deus. Timóteo serviu a Paulo como alguém que serve diretamente a Deus, porque exatamente a figura é essa. Amém? Então, veja que uma coisa que Paulo cita era o serviço de Timóteo. Amém? Era o serviço de Timóteo. Paulo lembrava, Timóteo, você tem serviço. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, que existe uma troca. É claro que ninguém vai ser galardoado pelo Senhor por causa, vou dizer assim, ninguém vai ser agradável a Deus por causa do serviço. Porque nós já somos agradáveis a Deus, por causa da obra de Jesus. Mas existe uma troca no serviço que o próprio Deus estabeleceu. Porque ele diz lá em Coríntios que nenhum trabalho no Senhor é vão. Diz que ele não é
injusto para esquecer do nosso serviço. Amém? Então, há uma troca, eu vou dizer dessa maneira, porque as palavras são falhas. Há uma troca enquanto você serve a Deus. Existe uma recompensa espiritual. Existe uma satisfação espiritual. Você está entendendo isso? Eu não sei você, irmãos, mas o pastor Reginaldo aqui sabe. Teve um tempo, quando eu era obreiro da Igreja da Graça, eu lavava os banheiros, irmãos, eu trabalhava o dia todo e eu ia naquela igreja, lavava aqueles banheiros e eu saía realizado. Eu varria a igreja, eu tirava chiclete debaixo dos bancos, saía realizado. Você está entendendo? Eu estou falando que há sim uma unção que vem sobre nós por causa do serviço. Há uma unção que é dada por Deus, por você pagar o preço de um dia não estar a fim de vir para um culto, mas tomar posição, se levantar e dizer, eu vou para o culto mesmo cansado. Se eu for dizer para você, às vezes que eu me levantei, cansado em casa, para ir para o culto, são incontáveis, mas ao chegar no culto, veio a recompensa. Uma recuperação sobrenatural, uma energia sobrenatural. A Mona Lisa sabe aí. A Mona Lisa sabe, irmãos, tem dias que eu chego da igreja, irmãos, e não dá vontade de dormir até. Por causa dessa troca, porque há um fogo que acende em nós. Há uma satisfação no nosso espírito em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém. Eu quero dizer para você, irmãos, o melhor lugar para você estar é estar fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Amém. Há um fogo que se acende. Amém? Há um fogo que se acende. Você diz, pastor, mas para que é isso? Nós precisamos estar, irmãos, com esse fogo ardendo dentro de nós. O fogo precisa levantar em nós. O fogo do serviço precisa acender de novo. Há muita chama baixa no serviço de Deus. As pessoas não querem mais se desgastar, chorar por causa da obra, não. Eu estou cansado. Não sei o quê. Não sei o quê. Quanto mais se tivessem perseguições, como nós sofremos perseguições dentro de obra. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, valeu a pena. Valeu a pena. Cada dia, cada vigília, cada coisa que nós passamos, e ainda vale a pena, irmãos. Cada desprezo ao pastor. Nós somos pastores, nós sofremos injúrias, nós sofremos desprezo, nós somos mal compreendidos. Vale a pena. Vale a pena. Aleluia, vale a pena. Cada um que pode chutar, pode bater, não importa, vale a pena. Vale a pena, porque há uma unção que desce. Quando eu decido levantar o fogo, você sabe que eles acendiam o fogo com azeite? Amém. Você sabe que eles faziam fogo, não tinha gasolina naquela época, não tinha gás de butano, não tinha querosene, que era o gás que o Eduardo ia comprar, querosene, não existia isso. Era azeite. Amém. Quando você decide arder o fogo do que Deus te chamou para fazer, o azeite vem sobre a tua vida. A unção vem sobre a tua vida. Sempre vale a pena, irmãos. Sempre vale a pena. Aleluia, eu fico impressionado. Muitas vezes já chegou gente para mim e disse assim, pastor, mas faz tanto tempo que eu sirvo na igreja e não tem um reconhecimento. Eu digo assim, dá vontade de eu rir. Dá vontade, irmãos. Dá vontade de eu rir, porque, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Você pode achar o pastor injusto, qualquer homem injusto, mas Deus não é injusto.
Não há nada que você faça para Deus que fique sem um pagamento, irmãos, porque Deus é um bom pagador. Ah, mas eu queria ser reconhecido, eu queria entrar na chamada, eu queria que o pastor me botasse para pregar. Não é pastor que bota ninguém para pregar, irmãos. É Deus que bota para pregar. É Deus que chama, é Ele que capacita, é Ele que coloca. Eu vou dizer para você, se o homem não colocar, Deus tira o homem e te coloca. Mas se você fizer na sua força, é só você sozinho. Mas quando você serve, essa chama, quando você diz, eu vou me encostar aqui nesse negócio e vou fazer, aquela chama é soprada pelo Espírito Santo, irmão. Vem o azeite sobre a tua ação. Porque Deus não é injusto. E Paulo disse para Timóteo, eu sei, Timóteo, que você tem fogo aí. Eu sei que tem fogo aí dentro de você. Talvez, Timóteo, você não esteja percebendo, mas eu quero dizer para você, Timóteo, tem fogo aí, cara, porque você é um homem de Deus, você serve a Deus, eu sei como é que você serve. Atenta para o que está dentro de você, faz esse fogo crescer. Faça esse fogo crescer. Faça esse fogo aumentar dentro de você. Como, pastor, eu faço? Servindo. Servindo. Pastor, mas já fui tão perseguido, tão incompreendido. Continua servindo. Talvez você tenha parado a ação de Deus quando você parou. Talvez não. Você parou a ação de Deus na hora que você parou. Aleluia. Muitos de nós, irmãos, estamos cometendo muitas vezes suicídio espiritual quando nós paramos. Aleluia. Muitas vezes estamos cometendo suicídio espiritual quando nós paramos. Não de morrer espiritualmente, entenda o que eu estou falando, mas de colocar aquilo que Deus te colocou, que Deus colocou dentro de você, em um estado de morte. Você pode achar isso estranho, mas Paulo não achava. Ele disse, ei, desperta tu que dormes. E ele diz de onde você deve se levantar? De entre os mortos. Amém? Porque o crente não morre espiritualmente, mas ele pode ficar deitado num cemitério, junto com os mortos. Mas não foi isso que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para estar queimando no fogo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A outra coisa. Paulo disse que conhecia o serviço de Timóteo. E Paulo também lembrou a ele outra coisa. Ele disse, tendo viva a recordação da fé, não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou persuadido que está também em ti. Amém? Veja, irmãos, o que Paulo fala. A importância da fé. Amém. A outra coisa que Paulo fala que Timóteo tinha e ele era capaz de aumentar o fogo, era a fé. Amém. E eu quero dizer para você, irmão, todo aquele que já recebeu Jesus tem fé. Amém. Aprenda isso, de uma vez por todas. Se você aceitou Jesus, a fé está depositada no teu coração. Amém? Mas Paulo falando aqui, ele faz alusão à avó de Timóteo, a fé que havia na avó e a fé que havia na mãe de Timóteo. Isso me traz, irmãos, me vem ao meu coração, não apenas simplesmente como a fé que nós temos, pura fé, porque ouvimos a palavra, mas sim um conjunto de princípios que foram ensinados a Timóteo, amém, que eram capazes de colocar ele num lugar onde Paulo podia dizer que ele tinha fé. Amém. Você está entendendo? Amém. Então, dizia respeito a um conjunto de ensinos que foram dados a Timóteo. Você está entendendo isso?
era uma carga de ensinamentos que eram capazes de fazer Timóteo manter o fogo alto. E eu vou dizer para você, irmão, você está num lugar onde você recebe uma carga poderosa de ensinamentos. Amém? Talvez eu não possa dizer para você da fé que houve na tua avó, da fé que houve na tua mãe natural, mas eu posso dizer para você que você pode conhecer, talvez alguns não saibam, a fé que houve em irmão Reagan, a fé que houve no pastor Bud, a fé que há no pastor Guto, a fé que há no pastor Rubênio, a fé que há na Mona Lisa, na Karina, no pastor Reginaldo. Há um conjunto de ensinos, irmãos, que são dados para você, que são poderosos e capazes de fazer viver uma vida afogueada. Esse conjunto de ensino, irmãos, que nós temos passado para você, são poderosos para tirar você de qualquer situação e colocar você na posição que Deus quer. Eu não quero diminuir ou desprezar qualquer outra igreja, não, mas você está aqui e você sabe o que tem recebido. Você sabe o poder da palavra que você tem recebido. Um ensino sem mistura. Um ensino puro da palavra de Deus. Ele é poderoso, irmãos. Você tem recebido boa palavra. Saia dessa condição. Aprenda a falar a palavra da fé. Timóteo era capaz de sair de uma condição que ele estava. Como? Puramente pela fé. Puramente era só ele lembrar o que Paulo tinha ensinado, o que a avó tinha ensinado, o que a mãe tinha ensinado. Se ele colocasse isso na boca dele, no coração dele, ele ia afoguear-se. Eu quero dizer para você, irmão, você tem tudo para viver afogueado. Porque você não tem apenas o ensino da fé, as palavras da fé, mas a Bíblia também fala a respeito do espírito da fé. E aí é onde muitas pessoas têm falhado na nossa visão. Muitas pessoas, muitos irmãos, muitos da nossa igreja têm falhado na visão. Porque se expõem ao rema, se expõem à palavra que nós ministramos, mas você precisa agarrar o espírito da fé. E Paulo fala o que é o espírito da fé. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, ele diz: temos, portanto, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Nós também cremos, por isso também falamos. O espírito da fé, irmãos, não é passivo, ele é ativo. Não é apenas ouvir, mas é ouvir e é falar. O espírito da fé, aqueles que agarraram o espírito da fé são ousados na palavra, são ousados em falar. Ei, irmãos, tem uma coisa que o crente precisa agora urgentemente mudar, é o modo de falar. Ah, pastor, mas eu não sei se vai acontecer. Não vai acontecer se você não sabe. Mas não tem como eu saber, a palavra diz que vai acontecer. Se a palavra diz que vai acontecer, você pode dizer. Você pode falar como a palavra fala. Você não precisa inventar, não cria nada. Não fica criando coisas, vai para a palavra. Ninguém tem o espírito da fé se não tiver a palavra. Amém? Aleluia! Você está aqui e tem recebido um conjunto de ensinamentos capazes de levantar o fogo daquilo que Deus te chamou para fazer, para ser. Amém? Esse conjunto de ensinamentos, Paulo falava para Timóteo, eu conheço esses ensinamentos. Eu vi o que isso fez na tua avó. Eu vi essa vida de fé na tua mãe. Timóteo, eu sei que está em você. Amém? Aleluia. Você está exposto a essa palavra, irmão. Aprenda a agir com ela. Aprenda a tomar posse daquilo que te pertence. Tiago fala muito a respeito de vigiar a língua. E existe um lado positivo e um lado negativo, mas muitas vezes nós só lemos a respeito do negativo. Nós só não queremos mais falar palavrão, nós não queremos mais mentir. Tudo isso é maravilhoso. Mas a Bíblia diz que a língua
A nossa boca, a nossa língua é como um pequeno leme que conduz todo um navio. E ele leva, e ela leva, ou o leme leva o navio para onde quer que seja a vontade do timoneiro. E eu vou dizer para você, irmãos, a tua língua leva você para a vitória. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Ela pode te levar para a derrota também. Talvez o fogo da tua vida não está aceso por causa das palavras que você tem falado. Talvez você tenha falado, feito confissões, não de fé, mas de fracasso. Eu não posso, a minha vida é ruim, eu só vou piorar. E não fala a palavra da fé. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu poderia dar aqui para você muitos testemunhos, milhares de testemunhos. Na verdade, se eu fosse parar para contar aqui também, seriam horas e horas de testemunho. Mas eu não preciso muito, porque eu tenho a palavra. A palavra diz que nós devemos ter o mesmo espírito da fé. E o espírito da fé não é uma coisa que eu boto a mão na cabeça do pastor Reginaldo e agora vem o espírito nele, não. Amém? Não é assim. O espírito da fé é uma atitude de fé. É como nós agimos na fé. Então, vou ler aqui de novo. Paulo diz para Timóteo: por esta causa eu te recordo. E eu quero encerrar com isso. Essas duas coisas que Timóteo tinha, capacitavam ele a manter o fogo alto do Espírito Santo, daquilo que Deus tinha depositado dentro deles. Irmãos, hoje é uma noite de festa, uma noite de aniversário. E eu sei que Deus chamou pessoas a esse lugar para reacender, para levantar a chama. Na ministração que eu fiz lá na igreja, talvez você possa ver lá no YouTube, não sei se você vai querer ver, mas eu falei alguns aspectos para aquele povo que o fogo trazia. E uma das coisas que o fogo alto traz para a nossa vida, trazia para eles, era segurança. Porque eles viviam em lugares, muitas vezes eles tinham que caminhar em lugares inóspitos, onde tinham feras, cobras e escorpiões. E quando eles tinham fogo, essas coisas ficavam longe. O fogo os protegia. Deus quer levantar o fogo na tua vida, para que as doenças, para que as misérias, para que as coisas ruins deste mundo não peguem em você, para que você esteja preparado para toda boa obra. Muitas vezes tudo está dando errado, porque o fogo está baixo, e nenhum bicho tem medo de atravessar esse limite da sua vida. Mas mantenha o fogo alto, irmãos, e veja o poder de Deus afastando de você, mantendo longe todas as serpentes e escorpiões e as coisas do maligno. Aleluia, aleluia. Eu queria que o louvor viesse. Nós vamos terminar. Aleluia. Terminar a minha parte, né? Ele ainda vai falar algumas coisas. Eu quero pedir que você fique de pé. Que essa noite, sobre esta palavra, você faça uma nova consagração da tua vida. Porque Deus não desistiu dos planos e dos propósitos que Ele tem para você. E Deus está pronto para soprar o fogo dele. O fogo aumentando dentro de você. Pessoas nessa noite, irmãos, estão prontas para ser esclarecidas a respeito do dom que Deus chamou elas para andar.
Pessoas essa noite estão prontas para ser novamente tocadas naquele ponto. Aquilo que se apagou. Existem pessoas aqui que têm áreas da sua vida que estão apagadas. Elas estão até mesmo esquecidas. Ali, encostadas no canto. Mas poderoso é Deus para fazer esse fogo queimar novamente. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. E obrigado pela unção do teu Espírito. Eu liberei a tua palavra, Senhor. Eu liberei a tua palavra e o Senhor é o dono da unção. E nessa noite, Pai, tem pessoas nesse lugar que estão lembrando, relembrando. Está vindo à memória delas como elas serviam, como elas eram completas, Pai, como elas se regozijavam em te servir, como era maravilhoso, Pai, te servir, fazer a tua vontade, fazer a tua obra. Alguns aqui estão lembrando, Pai amado, do prazer que tinham em tempos de oração, em permanecer em oração na tua presença. E eu oro por eles agora, Pai. Eu oro por cada um deles que está se rendendo a Ti, se rendendo a esta palavra, se rendendo ao Teu Espírito. E a minha oração, Pai, é que o sopro do Espírito Santo acenda novamente o fogo sobre eles. Que eles passem a queimar no nível certo, Pai. Que o fogo do Espírito seja um incêndio na vida deles, Pai. Um incêndio na vida deles. Um incêndio na vida deles. Um incêndio na vida deles. Fogo do Espírito Santo. Queima cada um, Senhor. Queima cada um deles. Oh, fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Chore mamama seca mamama che. Rosto mamama sokuma. Yesta mamama show. Refa da cantara babashoma. Repa mamama. Show rabababa seca mamama. Fogo do Espírito Santo. Aceso, aceso, queimando, queimando dentro. Show rebabababas. Oh rebababababa seca mamama. Show rebababababas. Oh rabamamas. Essa queimoste. Yo rababamamas socobobos. Oh, consagre a sua vida ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Deixa o Senhor fazer o que Ele quer. Não resista ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito. Show, rabamamamas. Se você tiver que se arrepender de pecado, se arrependa de pecado. Se você tiver que pedir perdão ao pastor, peça perdão ao pastor. Ele está pronto. Oh, 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 oh. Hey, hey, hey. Olha o novo chegando para você. Há um novo chegando para você. O novo está chegando. Os seus olhos estão sendo abertos. Olhos iluminados. Olhos iluminados pelo Espírito. Oh, receba. 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 Receba, receba, receba. Show, rababababas. Ei, 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 oh, rabababas, chokamababas. Show, rebanarabababaso. Show, rebabababas. Oh,
Ramabababamas. Oh, Ramamamas. Oh. Baixa só um pouquinho. Só um pouquinho. Oh. Deixa eu dizer. Esse desejo que volta no teu coração. Essa coisa que volta sempre pro teu coração falando. É isso que é o fogo. É isso que é o fogo. Essa lembrança que Deus traz ao teu coração. Essa perspectiva que Deus coloca dentro de você. Essa coisa como se fosse algo que precisa ser feito. Há algo que precisa ser feito. Há algo que precisa ser feito. Há algo novo. Há algo que tem que chegar para mim. Há algo que tem que acontecer na minha vida. Isso é o fogo. Isso é o fogo que está voltando, que está queimando dentro de você. Esse é o dom, esta é a chama do dom na tua vida. Esta é a chama do dom na tua vida. Oh, é por isso que o cantor, ele quando canta, ele diz, há um fogo que arde no meu peito. Há um fogo que arde. E não dá descanso. Que não me 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 dá descanso. Deus não vai te dar descanso, meu irmão. Deus não vai te dar descanso, minha irmã. Deus não vai deixar você descansar, porque foi Ele que te chamou. Foi Ele que te chamou. Ele não desiste de você. Não importa quanto você já errou, porque Ele não desiste de você. Ele não vai te dar descanso. Ele não te dá descanso enquanto você não arder na altura do fogo que Ele quer que você arda, na chama do Espírito Santo, na medida do Espírito Santo. Ah, mas eu já tenho feito, pastor, mas Deus quer mais. Deus quer mais. Deus quer um serviço de alegria, um serviço de excelência vindo da sua parte. Oh, oh, oh. Deus está esperando novos posicionamentos seus. Deus está esperando novos posicionamentos seus. Oh, existe mais fogo para queimar. Hey, mais fogo para queimar. Hey, mais fogo para queimar. Tem mais fogo para queimar. Mais fogo para queimar. Ainda tem fogo para queimar. Ei, recebe. Ei, cheio do Espírito. Cheio. Fogo do Espírito. Fogo. Fogo. Fogo do Espírito. Mais. Sobre ele, Espírito Santo. Sobre ele, Espírito. Sobre ele, Espírito. Sobre ele. Cheio. Oh. Não acabou ainda. Ei. Há uma dose maior.
Há uma dose maior. Ei. Há uma dose maior. Ei, 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 oh, ei, Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de eu falar, eu quero dar um testemunho. Irmãos, nós somos de uma outra geração. Quando nós éramos da Igreja da Graça, nós servimos com toda a excelência. E nós nunca nos desviamos. Irmãos, nós temos contato de pessoas daquela época que serviram junto com a gente. Nenhum se desviaram. Todos estão bem. Todos estão bem. E eu quero te dizer, irmão, sem vergonha nenhuma, eu vou fazer 45 anos. Eu tenho 2 dias de 44 anos. Eu vou fazer 45 anos, irmãos. Mas quanto é a minha força para entrar e para sair? Se Deus mandar eu entrar, eu vou entrar. Com o mesmo vigor, com a mesma força, com a mesma ousadia, com a mesma intrepidez. Porque o fogo não se apagou. O fogo aumentou. O fogo aumentou. E em nome de Jesus eu repreendo toda a frieza espiritual desse lugar. Eu repreendo em nome de Jesus toda a frieza espiritual desse lugar. Porque quando o fogo encosta numa brasa, a brasa tem que se acender novamente. A brasa vai se acender novamente. A brasa vai se acender novamente. Aleluia! 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 Eu nunca pensei em me desviar, irmãos. Nós nunca pensamos em nos desviar, porque uma geração foi levantada naquela época. Oh, aleluia! Nós nunca nos arrependemos de fazer aquilo que nós fazemos há 20 anos atrás, naquela igreja. Oh, aleluia! E Deus está dizendo essa noite para você que Ele vai mudar o tempo e as estações. Quando você mantém esse fogo aceso em sua vida no serviço, é Ele que muda os tempos e as estações. E Ele está dizendo: eu quero mudar os tempos e as estações da sua vida. Dinheiro não é mais importante do que esse fogo. Casa não é mais importante do que esse fogo. Aquilo que você vai fazer amanhã não é mais importante do que esse fogo. O plano que tem na tua mente não é mais importante do que aquilo que o fogo do Espírito que o Senhor quer reacender na sua vida. É Ele que muda os tempos e as estações. É Ele que muda os tempos e as estações. É Ele, mais ninguém. Não é o teu patrão que vai mudar o tempo e as estações. Aleluia, não é o teu patrão. Não é o teu patrão. Não é Ele que vai mudar a sua vida. É o Senhor que vai mudar a sua vida. Se você der atenção a esse fogo que está queimando no teu coração, dá atenção a este fogo. Aleluia. Aleluia. Nós vamos queimar, irmãos. E não importa as críticas, nós vamos queimar, irmãos. E não importa a rebeldia de Satanás, a revolta de Satanás. Não importa, nós vamos queimar. Esse fogo vai aumentar a cada ano que se passar.
pequeno esse lugar, pastor. Pastor, tá ficando pequeno. Se não dá pra dançar nesse lugar, se não dá pra correr nesse lugar, tá ficando pequeno. Tá ficando pequeno, pastor. Tá ficando pequeno. Deus está alargando as tendas e essa alargação, esse alargamento está começando dentro de você. Alarga a tua visão. Sai da tua terra. Sai da tua parentela para um novo lugar que eu vou te mostrar. Eu estou alargando para a direita e para a esquerda, para frente e para trás. Receba, porque eu estou mudando o tempo e a estação dessa igreja. Eu estou mudando. Eu estou mudando. E não importa a frieza espiritual, há um fogo dentro de você. Há um fogo dentro de você. Receba dessa nova unção. Porque Deus ama festa. Oh, e é na festa que Ele muda os tempos e as estações. Uma nova unção. Oh, uma nova visão. Uma visão alargada. Uma visão alargada. Os planos, os sonhos. Não tenha medo. Não tenha medo, pastor, de voar. Deus está te mostrando uma altura. E você precisa voar. Uma altura. Oh, é grande demais. É para você. É para sua igreja. É para esse tempo. Porque é Ele que está mudando. 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 Aleluia. Aleluia. Amém? Sente aí um minutinho. Quando Deus fala muito, a gente fica calado, que é para não estragar, né? Então eu não vou falar muito não. Aleluia. Amém?